Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos de Espanha, a grande favorita do Grupo H e uma das seleções mais respeitadas do mundo. A chamada Fúria chega a 2026 no auge. São os atuais campeões europeus, depois de uma exibição de gala no Europeu de 2024, e carregam nas costas o título mundial conquistado em 2010, o maior triunfo da sua história. Com um futebol de toque rápido, posse de bola e qualidade técnica reconhecida em todo o mundo, a Espanha entra neste Mundial como candidata séria ao título. Vamos conhecer a história desta seleção, os seus maiores momentos, os craques que a tornam tão temida e o que esperar dela no Grupo H. A Espanha compete na UEFA, a Confederação Europeia, e está colocada no Grupo H, ao lado de Cabo Verde, da Arábia Saudita e do Uruguai. De vermelho e amarelo, são conhecidos como a Roja, ou também como a Fúria. É uma seleção construída sobre uma escola de futebol única, marcada pelo toque curto, pela paciência com bola e por uma geração após geração de médios de qualidade extraordinária. No papel, a Espanha é amplamente favorita do grupo, com uma vantagem de qualidade individual e coletiva sobre todos os adversários. O grande objetivo não é apenas passar a fase de grupos, mas chegar o mais longe possível e lutar pela segunda estrela mundial da sua história. A Espanha é uma das seleções mais regulares da história dos campeonatos do mundo. Em 2026, marca a sua 17ª presença numa fase final, um número que a coloca entre as nações com mais participações de sempre. A primeira aparição foi em 1934 e desde então a seleção espanhola tem sido praticamente uma certeza nos grandes torneios, falhando apenas em raras ocasiões ao longo de quase um século. Esta longevidade reflete a força do futebol espanhol a todos os níveis, da formação aos clubes, que são hoje referência mundial. Chegar a 2026 com esta bagagem dá à Roja uma experiência acumulada que poucas seleções conseguem igualar. O momento mais importante da história da Espanha aconteceu em 2010, na África do Sul. Depois de décadas a ser apontada como uma seleção de muito talento mas sem títulos grandes, a Espanha conquistou finalmente o Campeonato do Mundo. Na final, defrontou a Holanda, num jogo duríssimo e muito disputado, que só se decidiu já no prolongamento. Andrés Iniesta, um dos génios daquela geração, marcou o gol solitário que valeu a primeira estrela mundial da história espanhola. Foi a coroação de uma geração liderada por jogadores como Xavi, Iniesta, Casillas e Puyol, que dominou o futebol mundial durante vários anos seguidos, juntando este título ao Europeu de 2008 e ao Europeu de 2012. Antes de chegar ao topo em 2010, a Espanha já tinha história mundiais. Logo na sua estreia, em 1934, chegou aos quartos de final. Ao longo das décadas seguintes, a seleção foi se tornando cada vez mais competitiva, com participações de destaque em 1986 e nos torneios seguintes, sempre a lutar pelas fases finais das competições. Antes do título de 2010, a Espanha era muitas vezes vista como uma seleção de talento individual fortíssimo, mas com dificuldade em concretizar esse potencial coletivamente nos grandes torneios. Essa imagem mudou para sempre com a geração de ouro do final dos anos 2000, que transformou a Espanha numa máquina de vencer. Vamos aos números. O melhor marcador da história da Espanha em campeonatos do mundo é David Villa, com 9 golos. Villa foi uma peça fundamental na conquista do título de 2010, combinando faro de golo com uma capacidade rara de decidir jogos importantes. A sua marca de 9 golos coloca-o entre os grandes goleadores espanhóis de sempre em mundiais, à frente de outros nomes históricos da Roja. Este registro mostra que, apesar de ser uma seleção conhecida sobretudo pelo jogo coletivo e pela posse de bola, a Espanha sempre teve avançados capazes de aparecer nos momentos decisivos, e Villa é o maior exemplo dessa capacidade goleadora ao mais alto nível. Se 2010 foi o ano da consagração mundial, 2024 trouxe outra prova de que a Espanha está de volta ao topo. No europeu disputado na Alemanha, a Roja foi a melhor equipa do torneio do início ao fim, com um futebol ofensivo, jovem e espetacular, liderado por talentos como Lamine Yamal e Nico Williams. Na final, a Espanha bateu a Inglaterra por 2-1, conquistando o seu 4º título europeu, um recorde absoluto, à frente da Alemanha e da própria Espanha de outras épocas. Esta conquista confirmou que a renovação do futebol espanhol está a dar frutos, com uma mistura perfeita entre experiência e juventude talentosa, e injetou ainda mais confiança na caminhada rumo a 2026.
A Espanha chega a 2026 com um plantel de invejar. Lamine Yamal, ainda muito jovem, tornou-se uma das maiores sensações do futebol mundial, capaz de decidir jogos sozinho com a sua qualidade técnica e descaramento. No meio-campo, Rodri e Pedri continuam a ser referências, com visão de jogo e capacidade de controlar o ritmo das partidas. A defesa conta com jogadores experientes e de top, como Dani Carvajal, e a baliza está em boas mãos. É uma seleção que junta o ADN de sempre, toque, paciência, posse de bola, com uma dose extra de velocidade, drible e juventude que faltava em gerações anteriores. No papel, é talvez o plantel mais completo de toda a competição. Há um nome que resume bem o momento da Espanha: Lamine Yamal. Ainda adolescente, já bateu recordes de precocidade em competições internacionais, tornando-se o jogador mais jovem a marcar em fases finais de europeus e a decidir jogos grandes pela seleção principal. A sua irreverência, criatividade e capacidade de drible recordam os melhores momentos do futebol espanhol, mas com uma frescura nova. Para muitos especialistas, Yamal é hoje um dos jogadores mais empolgantes do planeta e a expectativa em torno dele só cresce a cada torneio. Se a Espanha quiser lutar pela segunda estrela mundial em 2026, Yamal será, quase de certeza, uma das peças centrais desse sonho. O caminho da Espanha até 2026 foi, mais uma vez, dominante. Na qualificação europeia, a Roja mostrou a solidez e a qualidade que se esperam de uma campeã da Europa em título, somando vitórias com relativa facilidade e confirmando cedo a presença na fase final. Esta tranquilidade no apuramento permitiu à equipa técnica gerir cargas, testar jogadores jovens e chegar ao Mundial com a confiança no máximo. É a continuação natural do ciclo vencedor que começou com o título europeu de 2024 e que tem como grande objetivo agora juntar a coroa mundial à coroa europeia, algo que só poucas seleções da história conseguiram fazer em anos seguidos. Vamos então ao Grupo H. A Espanha estreia-se a 15 de junho frente a Cabo Verde, em Atlanta, num jogo em que entra como larga favorita perante a estreante africana. Segue-se o duelo com a Arábia Saudita, também em Atlanta, antes do encerramento da fase de grupos diante do Uruguai, num jogo que promete ser o verdadeiro teste de fogo do grupo. No papel, a Espanha deve liderar com alguma facilidade, mas o futebol tem destas coisas. Nenhuma seleção pode facilitar e tanto Cabo Verde como a Arábia Saudita já mostraram no passado que são capazes de surpresas. O Uruguai, esse, é claramente o adversário mais perigoso do grupo. Então, o que esperar da Espanha em 2026? Tudo aponta para que esta seja uma das principais candidatas ao título. Com a qualidade individual dos jogadores como Lamine Yamal, Pedri e Rodri, juntando-se à experiência coletiva de uma seleção que já venceu tudo nos últimos anos, a Espanha tem argumentos para chegar muito longe nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O sonho é claro, juntar a segunda estrela mundial à coroa europeia conquistada em 2024, e tornar-se uma das poucas seleções da história a dominar simultaneamente a Europa e o mundo. Achas que a Espanha tem o que é preciso para ser campeã do mundo em 2026? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva a Febre Mundial. Temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!